Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Atlético 1, Operário 1, e um jogo que trazia muita expectativa, né? Ficou muito marcado como o primeiro grande teste, o primeiro teste de nível que o Atlético teria na temporada e como o Atlético se comportaria em um jogo que eu posso dizer que foi um jogo muito complexo. Foi um jogo muito de várias partes, assim, vários jogos em um jogo só. E eu acho importante a gente pontuar isso, porque um time em formação como o Atlético é nesse momento, ele tende a oscilar, tanto dentro da partida, tanto dentro do campeonato. E eu vi Atléticos diferentes em jogos completamente diferentes. Dentro desses 90 minutos de Atlético 1, Operário 1. Por exemplo, o início do jogo do Atlético foi um início muito preocupante. O Operário conseguindo subir a marcação e gerando muita dificuldade para o Atlético. O Atlético tinha muita dificuldade, principalmente em fazer essa transição ofensiva, por quê? Porque os volantes não ofereciam dinâmica. Os volantes, durante boa parte, não só desses 20 primeiros minutos, mas durante boa parte do jogo, eles foram peças muito pouco atuantes. A gente precisa de mais, tanto de Filipinho quanto de Raul. Então o que começou a acontecer para o Atlético funcionar melhor e aí sim viver seu melhor momento no jogo? O Bruno Zapelli baixar. Quando o Bruno Zapelli baixava, um pouco mais ali pelo canto esquerdo, até para se aproximar do João, o Atlético chegava no campo de ataque com muito mais facilidade. O Atlético chegava no campo de ataque muito mais tranquilo, e isso fazia com que essa transição lenta não permitisse que o Operário tivesse estruturado defensivamente para anular o Atlético, porque quando o Atlético conseguia chegar no campo de ataque, a defesa dele já estava montada. O Atlético conseguia encontrar mais espaços a partir do momento que fazia essa transição mais rápida. Então, o Bruno Zapelli já conseguiu ser fundamental desde a origem da jogada. E a gente falou, o Atlético precisa de um volante que dê ritmo ao jogo. A gente perde uma peça como o Fernandinho, essa peça ela precisa ser minimamente reposta. Não vai ser num estalar de dedos, não vai ser fácil. Mas não dá para se contentar com Raul e Filipinho. Achei um grande problema ao longo da partida e olha que para mim foi o melhor jogo do Filipinho na temporada. Acho que o Filipinho se apresentou, acho que o Filipinho tentou jogar. E quando tentou jogar, acho que deu muito mais dinâmica ao time do Atlético. Já o Raul, acho que foi muito limitado a fazer uma saída de bola, uma diagonal aqui, outra ali, mas muitos passes para trás. O Raul, no começo, parecia ser esse volante com a responsabilidade de dar ritmo ao jogo do Atlético. Nesse confronto, ele passou muito longe de ser essa peça. Beleza? Aí, no final das contas, a partir dos 20 minutos, até os 70, por aí, 65, foi um jogo que o Atlético acho que pode animar o seu torcedor. Foi um jogo que eu acho que, apesar de ter tomado um gol, o Atlético se comportou muito bem. Se comportou muito bem ali pelo lado direito. Dudu, fazendo um bom jogo, associando com o Luiz. Sabe? O Atlético criando chances em sequência. Bruno Zapelli sendo esse epicentro do time, tudo passava ali muito pelo Zapelli. E quando o Zapelli toca na bola, a gente sabe que o jogo do Atlético é muito mais qualificado. Aí você tinha também no lado esquerdo uma tentativa de João e Fernando, mas as coisas não andavam tão bem, mas mesmo assim apareciam pro jogo. E o Atlético nos 15, 20 minutos finais do primeiro tempo criou 6, 7, 8 chances em sequência. E no começo do segundo tempo também, na primeira metade, foram outras chances. O Atlético, tanto contra a equipe do Azures, tanto contra a equipe do time do Operário, conseguiu mostrar um volume ofensivo muito satisfatório. Eu acho que essa é a grande notícia do Atlético, do técnico Maurício Barbieri. É um time que ataca de formas diferentes, tem repertório e ataca no sentido de, consegue chegar ao gol, leva perigo, falta mais efetividade. Um problema que o Atlético vem apresentando há algumas temporadas. 23, um dos times que pior finalizava no Campeonato Brasileiro. 24, a mesma coisa. Então, assim, cria uma certeza que o Lucas Diório, para ser esse titular, ele ainda não está preparado, ou pode ser que não esteja preparado em momento nenhum. Porque o Atlético precisa desse cara que faça gols. O Lucas Diório
novamente, pô, faz um facão muito bonito, ataca as costas ali da defesa, mas a bola não entra, acho que é ali muito por azar. Mas perde uma situação que o Zapelli bota ele condição de finalizar quase que na pequena área. Tava disputando com o zagueiro, mas a gente imagina que o atacante vai se desmarcar, vai se posicionar bem. Então acho que isso é muito importante da gente falar. O Atlético teve momentos de futebol coletivo muito interessantes. Teve uma jogada ali que passou pelo pé do Filipinho, passou pelo pé do Luiz, chega o Dudu batendo. Pô, parecia o Brasil na Copa de 70, aquele famoso gol do Carlos Alberto hoje. Teve uma situação também de uma troca de passes rápida ali, uma porradona, acho que do Raul no contrapé, o goleiro consegue buscar. Nessa quantidade de chances que a gente ia criando e a gente ia envolvendo o time do Operário. Só que a partir dos 70 minutos, o que aconteceu? O Atlético perdeu o pé. Ficou muito claro que o Atlético cansou. Ficou muito claro que o Atlético não conseguia competir como estava competindo. E a partir do momento que o Atlético cansou, o que começou a ser necessário? Substituições. Eu destaco 2 substituições muito positivas. Acho que o Isaac novamente entrou, mostrando que é uma peça que merece mais oportunidades, merece mais minutos. E acho que a entrada do Isaac deixa o time mais lógico. Porque se você for parar para pensar, o desempenho do João como ponta esquerda está longe de ser um bom desempenho. Acho que, inclusive, o Barbieri está fazendo uma opção que mina o jogo do João. O João precisa jogar mais por dentro e, para isso, você precisa ter um lateral com mais presença de apoio, que não é o Fernando. Então, o Isaac ele entra e dá mais coerência à equipe. O Isaac vai para cima, o Isaac tem 1 contra 1, o Isaac tem finalização. O Isaac é muito leve e, ao mesmo tempo, competitivo, recupera bolas, faz boas transições. Então, assim, o Isaac ele surge como uma potencial grande notícia que vai precisar de campo para se tornar essa grande notícia. Que vai precisar de campo para se estabelecer. Já acho que o Atlético ganharia muito com o Isaac de um lado, Luiz Fernando do outro, como pontas agressivos que buscam gol, objetivos. Então, pro clássico, acho que o Isaac ele entra ao natural no time do Atlético. Ao natural, e gostei da entrada do Kaique Paquetá. Acho que ainda é um jogador muito cru, mas acho que é um jogador que começa a receber oportunidades e justificar essas oportunidades. Agudo, habilidoso, vai pra cima, não quer saber de nada, e acho que essa inconsequência é legal pro jogo do Atlético. Barbieri teve uma alternativa tática que eu gostei muito no segundo tempo também, que foi o Luiz Fernando jogando atrás do centroavante. Aí você tinha Kaique Paquetá de um lado, você tinha Isaac do outro, Luiz Fernando por trás do 9. O Kardec participou muito pouco do jogo, mas eu gostei da alternativa. O Luiz Fernando ele tem um quê de segundo atacante que me agrada. E acho que ele sabe flutuar, ele sabe pisar na área. A gente fala muito desse meia finalizador. E nem acho que o Luiz tem que ter essa responsabilidade, até pelo fato de ser o nosso principal ponto. Mas gostei da alternativa, uma possibilidade. E dos outros jogadores que entraram, o Kardec mal tocou na bola, o Palácios fez absolutamente nada. E eu tô começando a achar que o time ele começa a sentir um pouquinho mais de dificuldade com a entrada do Falcão. Não quero queimar o Falcão, mas o começo é nada promissor. Acho que se tem algo pra gente falar aqui com toda a tranquilidade do mundo é que o começo do Lucas Falcão com a camisa do Atlético é nada promissor, não gera nenhum tipo de expectativa. Mas destacando aqui os principais do jogo, cara, o Dudu é um grande acerto. O Dudu, pra mim, ele traz uma maturidade pra posição muito grande, assim. O Dudu, ele começa errando muitos passes, mas ele vai se estabelecendo ao longo do jogo e ele traz um jogo muito assertivo. As coisas acontecem de maneira muito natural ali quando o Dudu participa, quando o Luiz participa. Então, acho que a lateral direita do Atlético tem um dono e acho que vai se provar uma das melhores movimentações do Atlético no mercado. Eu até achei quando ele chegou que ele seria mais o terceiro zagueiro, mas a presença ofensiva do Dudu acho que foi muito legal de se presenciar. Acho que o Dudu foi um jogador que trabalhou muito bem no corredor, tanto para defender quanto para atacar. Então, para mim, um dos destaques do jogo. Outro garoto que eu acho que foi muito bem, o Filipinho. A gente fala muito da falta de dinâmica dos volantes, mas acho que o Filipinho tentou participar, tentou construir mais com bola. Eu sou um grande incentivador do Filipinho não se contentar só aos desarmes. Desarmando ele vai muito bem. Desarmando ele é diferente. Só que a gente não pode ter um jogador titular do Atlético que se limite a desarmar. E o Filipinho tentou participar mais com bola, o Filipinho criou situações, o Filipinho se aproximou dos jogadores mais criativos, Luiz, Zapelli, e gostei bastante do jogo do Filipinho. Bruno Zapelli,
Volto a dizer, assim, saiu até uma informação durante o jogo que o Bruno Zapelli estaria próximo do Estudiantes da La Plata, que agora é uma SAF lá no futebol argentino. Eu confirmei com algumas pessoas e essas pessoas negam que existe essa proximidade de negociação, apesar do interesse do fundo de investimento lá que hoje faz esse aporte financeiro no Estudiante. Mas eu até passei mal com a possibilidade de perder o Bruno Zapelli, porque é um Atlético com Zapelli e é um Atlético muito pior sem o Bruno Zapelli, né? O Bruno Zapelli eu acho que traz um toque criativo, acho que traz um toque técnico muito grande pro Atlético ser um time muito mais coerente, que chega no gol com muito mais facilidade e potencializa quem tá do lado dele. Sempre quando o Bruno se aproxima para tabelar, para construir junto com outros jogadores, esses jogadores costumam ser jogadores melhores. Então, pra mim, não é só o melhor jogador do Atlético, é o melhor jogador do ano que o Atlético vai ter. O melhor jogador do Campeonato Paranaense, melhor jogador da Série B. E eu desejo do fundo do coração que permaneça. Outro cara que eu gostaria de elogiar, o Luiz Fernando. Acho que o Luiz Fernando, assim, vai ter bons anos aí do Atlético na Série A ou na Série B. Começa fazendo gols. E gols, assim, que a gente vivenciou pontas com uma limitação tão grande que naturalmente não nos entregariam esses gols. No caso de Canobi e Coelho. E o Luiz já entrega, mostrando facilidade de chutar de longe, facilidade de ter um bom posicionamento dentro da área para finalizar, mas mais do que isso. Bota uma bola na cara pro Diório fazer o gol, cria situações ao longo do jogo, sempre associando, vindo para dentro como segundo atacante, quando precisa abrir para interagir com o lateral também sabe. Então, para mim, dos reforços até agora, junto com o Dudu, para mim são os melhores. Acho que o lado direito do Atlético tá muito certo, né? Acho que o lado direito do Atlético tá quase que irretocável. E a gente já falou do Isaac, pra mim também outro destaque positivo, o próprio Kaique Paquetá. Então, acho que pro primeiro teste foi legal. Acho que o Atlético precisa começar a ficar um pouco mais cuidadoso em relação aos resultados. Eu trato como uma grande pré-temporada isso tudo. Mas acho que o torcedor do Atlético, nesse momento, para não subir o tom de cobrança ao trabalho do Maurício Barbieri, precisa de um resultado mais expressivo. Espero que venha no clássico. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço.